Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Olá, gente querida do coração verde e amarelo, contando com o seu like, a sua inscrição aqui no canal, mais uma vez, seja bem-vindo. Primeira vez aqui, inscreva-se, acione o sino de notificações, comente, diga de onde você é, vou ver o seu comentário em seguida e compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos no WhatsApp, no Facebook, onde puder. E vamos às notícias desta edição. Não demora, poderosos poderão oferecer mais um estranho espetáculo como comprovante de que o Brasil não está nada bem. Já vimos índio preso e Cabral, condenado a 400 anos de cadeia por corrupção, solto. E agora poderemos ver outra aberração. Acontecerá em breve, será? Jair Bolsonaro já está preso. Ou seja, Bolsonaro preso e Adélio Bispo solto? O homem que esfaqueou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, Adélio Bispo, passou recentemente por um novo exame psiquiátrico que determinará se ele poderá ou não ser libertado. A análise está sendo conduzida por um perito oficial que visitou o Presídio Federal de Campo Grande, onde Adélio está isolado desde o atentado. Embora tenha sido considerado inimputável, ou seja, incapaz de responder por seus atos, Adélio não foi condenado judicialmente e permanece detido por medida de segurança. O novo laudo não tem prazo para ser concluído devido a entraves processuais e a ausência de digitalização dos laudos médicos originais para evitar vazamentos. A avaliação atual busca responder 3 perguntas principais. Adélio ainda apresenta transtorno mental que justifique sua reclusão? Existe risco atual para si ou para terceiros? Em caso afirmativo, qual o prazo indicado para a nova reavaliação? As respostas a essas questões vão embasar a decisão judicial sobre a eventual manutenção ou cessação da medida de segurança. Apesar de o quadro médico de Adélio ser classificado como estável, servidores do sistema penitenciário relatam que sua saúde mental se agravou com o tempo. Ele vive isolado e, segundo relatos, está completamente alheio ao que acontece fora da prisão, incluindo a condenação de Bolsonaro pelo STF. Na penitenciária de segurança máxima, onde ocupa uma cela de cerca de 6 metros quadrados, Adélio não mantém diálogo com outros presos nem lê livros. Não há previsão de sua transferência para outra unidade e sua permanência em Campo Grande se justifica pela estrutura considerada a mais adequada entre as penitenciárias federais para tratar detentos com distúrbios mentais, embora ainda insuficiente. Livre somente em 2038. Ou será que não? Atualmente, Adélio tem permanência garantida no sistema até 2038, quando completará 60 anos. Há previsão legal para sua soltura nessa idade, mas essa possibilidade é vista como remota por servidores e autoridades do caso, que enfatizam a necessidade de manter a ordem pública. Mesmo com suspeitas levantadas por aliados do ex-presidente, a Polícia Federal concluiu em 2 investigações distintas que Adélio agiu sozinho no atentado. Você acredita nisso? Isso não convence apoiadores de Bolsonaro. Uma das coisas mais bizarras é que no dia do atentado em Juiz de Fora, Minas Gerais, alguém deu entrada em nome de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados. E até hoje ninguém explicou nada sobre como isso aconteceu, quem fez isso e que gabinete estaria ligado à entrada fajuta, fake news de Adélio na Câmara. O tempo passa e a pergunta ainda está no ar. Quem está por trás de Adélio Bispo?
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentaram ao STF um pedido para que ele cumpra sua pena em prisão domiciliar por razões de saúde. O requerimento foi protocolado na sexta, dia 28 de novembro, e conta com o apoio de mais de 100 parlamentares. Segundo o deputado Gustavo Gayer, que liderou a iniciativa na Câmara, o número de assinaturas já ultrapassou a centena e o senador Flávio Bolsonaro também está mobilizando apoios no Senado. A petição argumenta que Bolsonaro enfrenta diversas enfermidades simultâneas, como câncer de pele, problemas renais, distúrbios cardíacos, complicações gastrointestinais decorrentes das cirurgias após o atentado de 2018, pneumonias recorrentes e doenças crônicas. O grupo sustenta que o ambiente carcerário não oferece os cuidados médicos adequados e representa riscos à saúde e à vida do ex-presidente. Você sabe, Bolsonaro foi preso preventivamente em 22 de novembro por conta de algumas situações, inclusive a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, disse Moraes. No dia 25, o STF declarou concluído o processo em que ele foi condenado por suposto golpe. Desde então, ele cumpre pena em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Caminhoneiros de diferentes estados do Brasil se preparam para uma paralisação nacional marcada para a próxima quinta, dia 4 de dezembro. Segundo lideranças do setor, o movimento não tem caráter político-partidário, mas sim reivindicatório, voltado à melhoria das condições de trabalho da categoria. Daniel Souza, caminhoneiro e presente também nas mídias sociais, com quase 100 mil seguidores, no TikTok, por exemplo, conhecido por sua atuação na greve de 2018, afirma que o protesto é motivado pela precariedade enfrentada pelos profissionais. O Brasil ficou parado 3 anos por causa de outras questões. Agora, com isso superado, vamos olhar para a realidade. E a nossa realidade é dura. Baixa remuneração, leis que não conseguimos cumprir por falta de estrutura, insegurança nas estradas. O respeito com a nossa classe acabou, desabafou ele. Entre as principais reivindicações estão estabilidade contratual para caminhoneiros, cumprimento efetivo das leis de transporte, reestruturação do marco regulatório do transporte de cargas, direito à aposentadoria especial com 25 anos de atividade, mediante comprovação por documentos fiscais ou recolhimentos. Janderson Massaneiro, conhecido como Patrola e presidente da Associação Catarinense dos Transportadores Rodoviários de Cargas, acredita no impacto da mobilização. Acredito em um movimento forte, pois há uma insatisfação e adesão. O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens, Sindicam, informou que a decisão de paralisar parte dos próprios caminhoneiros. O sindicato não convoca a greve, mas apoia se a categoria decidir parar, declarou a entidade. Apesar da mobilização, nem todos estão de acordo com a paralisação. Caminhoneiros autônomos da Baixada Santista, por exemplo, se posicionam contra o movimento, alegando influência política. A greve nacional dos caminhoneiros em 2018 durou 10 dias e teve como foco o aumento constante nos preços dos combustíveis, especialmente o diesel. O impacto foi sentido em todo o país, com escassez de alimentos e combustíveis. O movimento só terminou após o então presidente Michel Temer atender parcialmente as demandas da categoria. Agora, os caminhoneiros buscam novamente visibilidade e reconhecimento por suas pautas. E a situação do general Heleno. Moraes cita contradições sobre Alzheimer de Heleno e pede laudo da Polícia Federal antes de definir se vai aceitar ou não o pedido que já foi aprovado pela Procuradoria-Geral da República de prisão domiciliar para o general Heleno.
Você acha que Jair Bolsonaro acertou ou errou ao voltar ao Brasil? Ele estava nos Estados Unidos e voltou ao Brasil em 2023. Durante a entrevista à BBC News Brasil, o jornalista Paulo Figueiredo classificou como um erro grave a decisão de Jair Bolsonaro de retornar ao Brasil, depois de perder as eleições em 2022 e antes de concluir o mandato viajar para os Estados Unidos. O presidente Bolsonaro não deveria ter retornado ao Brasil. Foi um ato de pouquíssima inteligência, declarou Figueiredo. Segundo ele, essa divergência foi o estopim para a primeira briga com o ex-presidente, que teria encerrado a ligação na cara dele durante uma discussão. A tensão entre os dois aumentou depois que ambos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo, acusados de tentar influenciar o julgamento de Bolsonaro por meio de pressões e sanções contra o Brasil e suas autoridades. Um trecho da entrevista foi disponibilizado em vídeo, reforçando o tom crítico adotado por Figueiredo sobre a vinda de Bolsonaro de volta dos Estados Unidos para o Brasil em 2023. A tensão na direita é alta. Agora, os 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, manifestaram contrariedade ao que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no domingo em Fortaleza, quando criticou o apoio do PL à candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado do Ceará. Michele, manifestou apoio ao senador Girão, também pré-candidato ao governo do Ceará. A postura foi compreendida por Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro como autoritária por parte de Michele. O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro a se posicionar. Ele classificou como autoritária e constrangedora a maneira como Michele repreendeu o deputado federal André Fernandes, do PL Ceará, por buscar uma aliança política com Ciro Gomes, lembrando que a movimentação já teria sido autorizada por Jair Bolsonaro. A Michele atropelou o próprio presidente Bolsonaro, declarou Flávio em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. A crítica ganhou força com o apoio dos outros 2 irmãos. Eduardo Bolsonaro afirmou que Flávio está correto e classificou como injusto e desrespeitoso o que foi feito com André Fernandes durante o evento onde Michele manifestou sua indignação pelo apoio do PL a Ciro Gomes no estado. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André Fernandes não poderia ser criticado por obedecer o líder, reforçou Eduardo. Carlos Bolsonaro também saiu em defesa do irmão mais velho. Flávio está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças, escreveu ele nas redes sociais. O embate começou no domingo, dia 30, quando Michele Bolsonaro esteve no Ceará para o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, que é do Partido Novo, ao governo do estado. Durante o evento, Michele criticou duramente a aliança do PL com Ciro Gomes, quando afirmou que não está certo apoiar Ciro Gomes, alguém que faz constantes críticas, duras críticas, contra Jair Bolsonaro. Michele, desta vez, também teria tido a autorização de Jair Bolsonaro para falar o que disse ou se manifestar como se manifestou no domingo. O impacto de Michele Bolsonaro, falando, discursando, foi tão forte que, diante do impasse, o PL convocou uma reunião para alinhar estratégias e evitar novos desgastes públicos, buscando preservar a coesão interna em meio às articulações para as eleições de 2026. E você, o que pensa a respeito?
Por outro lado, dizem que vendo a ineficácia em termos de resultados concretos das ações promovidas até aqui para evitar a prisão de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estaria disposta a ser candidata a vice-presidente em 2026, integrando uma possível chapa liderada por Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Segundo informações, a disposição de Michele foi comunicada recentemente a pessoas próximas à família Bolsonaro, após Jair Bolsonaro começar a cumprir pena em regime fechado em decorrência da condenação no inquérito do suposto golpe. Segundo relatos, Michele tem declarado respeito e confiança em Tarcísio, afirmando que ele não trairia o ex-presidente, seu marido Jair Bolsonaro. Inicialmente, ela planejava disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Porém, agora já admite abrir mão dessa candidatura, considerada com alta chance de vitória, para então compor a chapa ao Palácio do Planalto com Tarcísio, uma candidatura Tarcísio presidente, Michele Bolsonaro vice. Outra possibilidade discutida pela família seria a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O senador, filho mais velho de Jair Bolsonaro, já teria manifestado a disposição de abdicar da reeleição ao Senado para disputar o Planalto como candidato a presidente. No entanto, aliados reconhecem que Flávio enfrentaria maior resistência. A avaliação é de que Tarcísio, por seu perfil e gestão em São Paulo, teria mais facilidade para atrair apoio de vários setores da política brasileira do centro à direita. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, por unanimidade, uma resolução que elimina a exigência de aulas obrigatórias em autoescolas para quem deseja obter a Carteira Nacional de Trânsito. A medida faz parte de uma proposta do governo federal que busca tornar o processo mais acessível financeiramente à população. Com a aprovação, a obrigatoriedade de um número mínimo de aulas teóricas e práticas será extinta. A norma precisa agora ser publicada no Diário Oficial da União para começar a valer oficialmente, o que deve ocorrer por decreto nos próximos dias. As provas teóricas ou teórica e prática continuam sendo exigidas para todas as categorias. Também permanece obrigatória a realização do exame toxicológico para os candidatos às categorias C, transporte de carga, D, transporte de passageiros e E, veículos articulados como carretas. Por outro lado, a carga horária mínima de aulas práticas foi reduzida de 20 para apenas 2 horas. Além disso, as aulas poderão ser ministradas por instrutores autônomos sem a necessidade de vínculo com autoescolas. O curso teórico também não terá mais um número mínimo de horas obrigatórias. Apesar da mudança, as autoescolas continuarão autorizadas a funcionar, porém, sua contratação não será mais obrigatória para quem deseja se habilitar. A classe de empresários de autoescolas indignada, porque, segundo eles, seria mais uma atitude eleitoreira de Lula e que certamente trará muitos problemas, sobretudo para a segurança no trânsito no Brasil. E você, o que acha a respeito? Olha quanta gente assistindo, mas está faltando like. Clica aí no gostei, aqui embaixo no positivo. Assim o algoritmo do YouTube leva o nosso trabalho para mais brasileiros. Se você aprecia, dê o gostei. Ministros do STF avaliam que a mudança do regime de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é apenas uma questão de tempo. Porém, dizem que também não deverá ocorrer a curto prazo. A possibilidade de prisão domiciliar está por hora descartada pelo ministro Alexandre de Moraes. Há receio entre os ministros da Corte de que, caso Bolsonaro seja transferido para prisão domiciliar agora, ele tente buscar abrigo em alguma embaixada.
Outro fator de preocupação é o potencial uso político da liberdade parcial. Talvez aqui a maior preocupação dos poderosos da corte. A corte teme que em casa Bolsonaro possa turbinar a direita, impactando o cenário político, especialmente em ano pré-eleitoral. Apesar disso, alguns ministros enxergam que a partir de 2026 o regime domiciliar poderia ser considerado, sobretudo por conta das comorbidades apresentadas por Bolsonaro, como crises persistentes de soluço e náuseas. Mesmo assim, pasmem, minha gente. Dizem que a mudança seria vista como mais prudente por Moraes e os seus colegas após o fim da eleição presidencial do ano que vem, deixando evidente que grande justificativa para a prisão de Bolsonaro é evitar realmente sua influência nas eleições do próximo ano, para evitar qualquer possibilidade de interferência no pleito. O que você pensa disso? Não é pura decisão política essa prisão, ou será que não? A indicação de Jorge Messias para uma vaga ao STF está ameaçada pela forte resistência no Senado. Você está vendo? Segundo aliados do presidente da casa, Davi Alcolumbre, cerca de 50 senadores estariam inclinados a votar contra a nomeação, um número que, se confirmado, poderá resultar em uma rejeição inédita na história recente do Senado brasileiro. Para garantir a aprovação, Messias precisa conquistar pelo menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores. Conta com o apoio de 2 ministros da Corte em campanha, 2 indicados por Jair Bolsonaro em campanha por Messias, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Mas o clima é de tensão, refletindo o desgaste na relação entre o Palácio do Planalto e o Senado, agravado pelas recentes críticas de Alcolumbre ao governo federal, com direito até uma carta. Alcolumbre disse na carta que não está à venda, mas eu aposto, Lula e Alcolumbre vão sair abraçados e Jorge Messias será ministro da Corte, porque logo, logo, as benesses, as portas da alegria serão abertas por Lula. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou nesta segunda, dia 1º, um pedido ao STF solicitando autorização para que mais 2 profissionais da saúde tenham acesso ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O requerimento foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes e menciona o cardiologista Brasil Ramos Caiado e o fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas. Segundo os advogados, a presença dos 2 especialistas é necessária para garantir a continuidade do acompanhamento clínico especializado a Bolsonaro. No documento, a defesa argumenta que é essencial assegurar uma adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia e, por isso, pede urgência na análise do pedido. Ainda nesta segunda, Moraes autorizou a visita da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, para a quinta agora, dia 4. Começaram nesta segunda-feira, em Brasília, os testes públicos de segurança das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais do ano que vem. A iniciativa do TSE tem como objetivo reforçar a confiança, a transparência e a integridade do processo de votação e apuração dos votos, além de contribuir para o aprimoramento contínuo do sistema eleitoral brasileiro. A ação ocorre na sede do TSE e segue até sexta, dia 5, com a participação de especialistas previamente inscritos que executarão 38 planos de avaliação autorizados pela comissão reguladora.
Esta é a 8ª edição dos testes que utilizam os mesmos sistemas que serão empregados nas eleições do próximo ano. As eleições gerais do ano que vem estão marcadas para os dias 4 de outubro, primeiro turno, e 25 de outubro, segundo turno, ocasião em que os brasileiros irão às urnas para escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República. Durante a comemoração dos 134 anos do 1º Batalhão de Choque Tobias de Aguiar, nesta segunda, 1º de dezembro, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas aproveitou o evento na sede da Rota para prestar homenagens e anunciar uma importante mudança no comando da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Foram condecorados com a medalha do centenário do batalhão o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Na solenidade, o tema dominante entre as autoridades foi a segurança pública. Em seu discurso, Hugo Motta exaltou a atuação dos governadores e destacou o empenho da Câmara em aprovar quase 50 projetos ligados ao setor somente no último ano. Essa tem sido a principal cobrança da sociedade brasileira hoje, declarou Hugo Motta, ressaltando a colaboração entre o Congresso, os secretários estaduais e o Ministério da Justiça. Cláudio Castro, governador do Rio, por sua vez, elogiou Tarcísio pela solidariedade após a operação policial no Rio, que resultou na morte de 122 pessoas. São Paulo tem um governador honrado e uma das cabeças mais preparadas para governar esse Brasil, disse Cláudio Castro. Tarcísio anunciou a saída de Guilherme Derrite do comando da Segurança Pública. Após quase 3 anos à frente da pasta, Derrite deixará o cargo nesta terça, dia 2, para retomar seu mandato na Câmara dos Deputados e focar na disputa ao Senado no próximo ano. O delegado Nico Gonçalves será seu substituto. Ao fazer um balanço da gestão de Derrite, o governador Tarcísio celebrou os investimentos realizados e a queda nos índices criminais. São os menores indicadores da nossa história desde 2001. Homicídios, latrocínios, roubos em geral de veículos e de cargas em queda absoluta, disse Derrite. E você, de São Paulo, qual a avaliação que faz ao secretário Derrite ao trabalho realizado até aqui? Chuvas históricas devastam o Sudeste Asiático, deixando um rastro de destruição e sofrimento em pelo menos 4 países. Quanta tristeza, gente. Até esta segunda, dia 1º, mais de 1.000 pessoas perderam a vida em enchentes e deslizamentos de terra provocados por ciclones e tempestades, segundo autoridades locais. Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Malásia estão entre as nações mais afetadas, com milhões de desabrigados e desaparecidos. Na Indonésia, mais de 500 mortos e cenas de desespero. No Sri Lanka, o pior desastre desde o tsunami de 2004. Uma tempestade separada submergiu partes inteiras do Sri Lanka, matando pelo menos 355 pessoas. No sul da Tailândia, 176 pessoas morreram em consequência das enchentes que afetaram quase 3 milhões de pessoas. A morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conhecido como Vaqueirinho, ao invadir a jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa neste domingo 30 de novembro, tocou o seu coração, escancarou uma trajetória marcada por extrema vulnerabilidade, abandono familiar e problemas mentais negligenciados. A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson durante 8 anos, relatou estar profundamente abalada com a tragédia. A história dele é a de um menino que só queria conhecer a África para domar leões, mas percebeu tarde demais que uma leoa não é uma gata
Ele não tinha juízo suficiente para entender isso, lamentou. Gerson, de 19 anos, ele morreu neste domingo. Ele foi acolhido pela rede de proteção ainda criança, após ser encontrado sozinho em uma rodovia pela Polícia Rodoviária Federal. Cresceu sem estrutura familiar, a mãe diagnosticada com esquizofrenia e os avós maternos também com transtornos mentais viviam em condições precárias. Apesar de a mãe ter perdido o poder familiar por determinação da justiça, o jovem insistia em manter vínculos, queria voltar a morar com a mãe. Evadia-se constantemente do abrigo para buscar refúgio na casa da mãe e da avó, mesmo diante da rejeição. Ela mesma o levava ao conselho e dizia que não era mais mãe dele, contou Verônica, conselheira. Enquanto seus irmãos foram adotados, Gerson ficou para trás. A sociedade quer crianças perfeitas, o que não existe nos abrigos. Ele apresentava sinais de transtornos mentais e isso afasta os pretendentes à adoção, explicou a conselheira. Desde muito novo, Gerson expressava o desejo de ir à África para domar leões. Esse sonho, que parecia ingênuo, virou obsessão. Em um episódio grave, chegou a tentar invadir clandestinamente um avião, sendo interceptado ao entrar no trem de pouso de uma aeronave no aeroporto. Você dizia que ia pegar um avião para um safari. Dei graças a Deus por terem te visto antes que algo pior acontecesse, recordou Verônica em uma mensagem emocionada nas redes sociais sobre o episódio da invasão ao aeroporto. Apesar dos sinais claros de sofrimento psíquico, Gerson só teve um diagnóstico formal quando já cumpria medidas no sistema socioeducativo. Verônica lembra dos embates com psiquiatras que insistiam em classificá-lo apenas como alguém com problemas comportamentais. Durante 8 anos fizemos tudo o que podíamos, mas ele só foi reconhecido como portador de transtornos graves dentro do sistema. Isso mostra o quanto o atendimento à saúde mental ainda é falho no Brasil, criticou. Gerson invadiu o recinto da Leoa no Parque Arruda Câmara, o zoológico da cidade, conhecido como Bica. Segundo a prefeitura, ele escalou uma parede de 6 metros, ultrapassou as grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no espaço do animal. O zoológico foi fechado imediatamente após o ataque e as visitas estão suspensas por tempo indeterminado. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba investigam o caso. A Prefeitura declarou solidariedade à família e garantiu que o local segue todas as normas técnicas de segurança. A história de Gerson comove e levanta reflexões profundas sobre o abandono infantil, a negligência em saúde mental e o descaso com jovens em situação de vulnerabilidade. Em um país tão rico como o Brasil, quando bilhões e bilhões são roubados pela corrupção, que não vê freio nem barreira alguma, chegando até a roubar de aposentados e pensionistas do INSS. Todo esse dinheiro roubado serviria para dar segurança, carinho e respeito a pessoas tão vulneráveis. Um mês antes do incidente, o juiz Rodrigo Marques Silva Lima, da 6ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, havia determinado sua internação em um hospital psiquiátrico, decisão que nunca foi executada. A medida foi tomada após Gerson invadir o Centro Educacional de Adolescentes e ser contido com spray de pimenta por policiais militares. De acordo com o laudo pericial, ele era portador de esquizofrenia e incapaz de compreender o caráter criminoso de suas ações. Por isso, foi impropriamente absolvido e teve determinada sua internação por no mínimo 1 ano em hospital de custódia.
Apesar disso, em 24 de novembro, 3 semanas após a determinação e apenas 7 dias antes da morte, ele voltou a ser preso por arremessar um paralelepípedo contra uma viatura da polícia. No entanto, foi liberado no dia seguinte em audiência de custódia. Situação extremamente triste, gente. Eu tenho um filho autista e sei muito bem o que é. A pessoa não tem o mínimo de senso de segurança, não tem lógica de segurança. Tanto é que há pouco tempo vimos o caso daquela menina, né, que junto aos pais acabou pulando lá na região da Serra, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, chocando o pai, a mãe e perdendo a vida. E agora essa situação é de partir realmente o coração. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo like antes de sair, comente, vou ver o seu comentário fora do ar agora e compartilhe. Obrigado, Brasil, pelo apoio e que Deus abençoe a você e a sua família.